Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje nós vamos ver alguns materiais que são mais utilizados na hora de fazer o desenho técnico. O primeiro material é o lápis ou lapiseira. Não faz diferença nenhuma se nós desenharmos com lápis ou com lapiseira. Nós precisamos apenas observar na hora de comprar os materiais para que a gente não compre um material que não é equivalente a um desenho técnico. Quando a gente fala da lapiseira, nós temos aqui algumas graduações disponíveis, como 03, 05, 07 e 09. O importante na hora de escolher a lapiseira é que a ponteira seja de aço. Quando a gente compra uma lapiseira que essa ponteira é de plástico, muitas vezes com o peso da nossa mão, danifica o desenho. Essa ponteira de aço ela é importante para o grafite ficar bem fixo. O próximo material é o lápis. O lápis ele deve ser sempre apontado. Quando a gente utiliza a lapiseira, nós utilizamos inclusive mais a lapiseira porque a gente sempre vai estar com o material apontado. Já o lápis a gente deve apontar toda vez que for iniciar o desenho técnico e logo em seguida nós devemos limpar com um pano, com algodão ou mesmo com uma folha de papel. E nós temos que observar a dureza do grafite. A dureza do grafite, ela vale tanto para a lapiseira quanto para o lápis. Nós temos as grandezas que vão de 9H até o 6B. O grafite 9H, ele é um grafite extremamente duro. Muitas vezes a gente faz um desenho e não é possível nem apagar. É como se ele fizesse um corte na folha. Já o 6B, todos os grafites que são classificados como B, eles são extremamente macios. Existe uma outra forma também, que é a numeração de 1 a 3, onde o grafite número 1, ele é um grafite extremamente macio, o número 2 é médio e o número 3 é o extremamente duro. Para as nossas aulas de desenho técnico, eu gostaria que vocês comprassem o grafite 2B. Tá? Ele é intermediário entre o extremamente duro e o macio e ele é um grafite de excelente qualidade. O próximo material é a borracha. Nós temos que comprar, pessoal, uma borracha macia e, se possível, branca. E um outro cuidado que nós temos que ter com a nossa borracha de desenho técnico também é sempre guardar ela não dentro da bolsinha onde tem grafite, onde tem lápis, para ela não sujar. Porque se a nossa borracha estiver suja, na hora de apagar alguma linha que ficou a mais, uma linha de construção, na hora de apagar algum detalhe do desenho técnico, ela pode sujar o nosso desenho. Então a borracha ela tem que ser lavada também, de vez em quando a gente tem que lavar ela com água e sabão. Se possível, comprar uma borracha branca e macia. Bom, o nosso próximo material, está aqui na minha mão, é o jogo de esquadro. Na verdade, a gente chama de jogo de esquadro quando esses dois comprimentos se encaixam. Por exemplo, nós temos aqui um jogo de esquadro, porque os dois estão da mesma dimensão. Então, nós temos aqui um esquadro de 45 graus, né? Ele tem um ângulo de 90 graus, 45 e 45, e este esquadro aqui de 60 e 30 graus. Então, nós temos um ângulo de 90 graus, 30 e 60. Com o jogo de esquadro, nós conseguimos fazer a maioria dos nossos desenhos técnicos. Existe aqui na próxima página uma composição de ângulos. Então, com o jogo de esquadros, nós conseguimos ângulo de 90, 75, 60, 45, 30 e 15 graus. Então, dependendo da posição que nós colocarmos um e outro na nossa régua paralela, nós conseguimos fazer todos esses ângulos aqui. O próximo material, gente, é o compasso. O compasso, né, é um instrumento que a gente usa para fazer circunferência. Então, todas as nossas circunferências, quando não forem feitas no gabarito, né, todos os arcos de circunferência, tudo que a gente precisar desenhar que for redondo, nós utilizamos este equipamento aqui, que é o compasso.
Bom, os gabaritos, existem diversos tipos de gabarito, né? O gabarito que a gente vai mais utilizar é esse aqui, ó, o gabarito D5 da Tridente. Esse gabarito é um gabarito muito utilizado para desenho técnico, porque ele possui quase todas as elipses, desde o número 8 até a de 75. Então, nós vamos utilizar mais esse gabarito aqui, mas eu gostaria de mostrar para vocês que existem gabaritos de diversas situações, olha, de balaustre, círculos, louças e metais sanitários, tubulações hidráulicas, telhado, ó, telhado colonial, todos os tipos de telhado. Nós temos aqui, ó, móveis para escritório, mesas, cadeiras, posicionamentos de norte e mais algumas circunferências aqui. Pessoal, nós não precisamos de comparar esses gabaritos, esse tanto de gabarito, tanto é que porque hoje em dia existem softwares que fazem os desenhos. É claro que nós precisamos de aprender a desenhar à mão. Então, só com o gabarito 5D, a gente já consegue fazer tudo que o nosso curso precisa dentro de desenho técnico. E ele é, sem dúvida, o mais utilizado também. Bom, o nosso próximo item é o escalímetro. O escalímetro, pessoal, é uma régua, como se fosse uma régua, na verdade, é um instrumento de medição. E com o escalímetro, nós conseguimos ampliar e diminuir o nosso desenho nas escalas principais, né? Que são, ó, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Vocês vão observar no escalímetro que aqui, ó, tem a escala. Então, ó, 1 para 25, 1 para 100, 1 para 75, 1 para 20. Então, dependendo da escala que nós estivermos utilizando, nós vamos colocar ela para ser usada aqui. E existe um outro escalímetro que é chamado escalímetro de bolso, que é menorzinho do que esse. Na verdade, é metade desse tamanho. E a escala dele é a mesma desse aqui. A diferença é que ao invés de ter 30 centímetros de comprimento, ele vai ter 15 centímetros de comprimento. Pessoal, a prancheta. A prancheta geralmente ela é de madeira, retangular e é o local onde nós executamos o nosso desenho técnico. Né? Hoje em dia nós não utilizamos mais a prancheta porque existem programas de computação que fazem os desenhos. Então nós vamos ensinar na primeira aula prática de desenho como nós montamos a nossa prancheta sem necessariamente precisar de comprar esse material, tá ok? Lembrando que sempre tem que estar bem iluminado, a posição do profissional na hora de trabalhar tem que ser uma posição que não afete a coluna, porque o profissional que trabalha com desenho, ele passa muitas horas do dia sentado, então tem que ter sempre atenção, tem que estar confortável na hora de fazer o desenho. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês aprendam e aproveitem bastante as próximas aulas e até mais.